Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, canal Bolsa em Foco. Então, aqui no nosso canal a gente fala bastante, né, sobre ações e fundos imobiliários, né? A gente vai estar falando também em breve sobre investimento diretamente em CRI, CRA e debênture, né? Como que a gente faz para poder fazer uma análise neles, assim, de risco, né, de viabilidade de investimento. Então, se você gosta desses assuntos, eu convido a se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos, compartilhar e comentar, para a gente conversar mais sobre esses assuntos, né? A gente tem um canal independente, não tem relação com nenhuma corretora, nenhuma casa de análise, né? Também queria desejar um feliz ano novo, né? 2024, a gente consiga fazer boas análises e bons investimentos para a carteira, né? Então, para esse primeiro vídeo do ano, eu escolhi o KNSC11, né? Que é um fundo de papel da Quiné, né? Que é na minha opinião, uma das melhores gestoras de fundo imobiliário do Brasil, né? Então o KNSC11, como a gente consegue ver rapidamente aqui, ele tem uma boa liquidez, né, diária, 3,4 milhões, né? É uma liquidez tranquila assim para a gente montar a posição, desmontar, né, se caso necessário. Então o último rendimento 7 centavos, o yield de 12 meses 11,18. A gente vê que é um yield um pouco baixo, né, em comparação com o CDI, mas é que um fundo, como a gente vai ver no relatório gerencial, ele é mais focado no IPCA, né, inflação, então ele acabou sofrendo um pouco com uns meses que a gente teve aí de inflação baixa, até deflação a gente teve, né, que não é uma coisa comum no Brasil, é bem raro, né. Provavelmente não uma coisa que não vai se repetir, tudo, na minha opinião, em decorrência da pandemia que acabou causando essa deflação, aí, né, que subiu muito a inflação. Patrimônio líquido, então, 1,2 bilhões, né? Tranquilo. VP, valor patrimonial 906 e PVP 101, né? Tá em cima tá bem em cima do VP, né? Passar aqui então para o relatório gerencial. Então, como a gente viu, a gente estava falando, o KNSC11 ele é um fundo que investe basicamente em CRI, né? Ele tem aqui autorizado assim no estatuto que possa investir em outras cotas de FII também, mas não é muito o caso do fundo, né? A gente já viu aqui patrimônio, cota, né? Mais de 107 mil cotistas. Aqui no dia 30/11, que é onde estava o último relatório, a cota estava 8,85, o cara até está um pouco mais. Dividendo 007, né? Que dê 3 milhões. Aqui é a taxa média, né? Dos CRIs e da carteira. Então, taxa média IPCA mais 8,24 e CDI mais 3,64, né? Então a gente vê que são umas taxas boas, né? Locação do portfólio está 107% patrimônio líquido, né? A gente vai ver aqui que ele usa ele usa compromissadas reversas, né, para alavancar um pouquinho, mas é nada muito alto assim, né? Tem que monitorar isso também, né? Então, um pouquinho do que o gestor falou aqui, vamos dar uma olhadinha. No fim de novembro, então, o CNE apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 107%, né? Em ativos alvos e 2,8% em caixa. Então, a parcela investida em CRI em PCA corresponde a 62,8% do patrimônio do fundo, com uma remuneração média em MTM, né, marcação a mercado, de PCA mais 8,24, um prazo médio de 7,8 anos. Já o montante investido em CRI de CDI corresponde a 43,5% do patrimônio, com uma remuneração média de CDI mais 3,64. Aqui pode ver que o fundo deu uma viradinha um pouquinho para CDI, né? Eu particularmente gosto de fundos assim que tem um pouco IPCA, uma parcela IPCA, uma parcela CDI, né? Eu gosto desse meio a meio. Claro que a gente pode investir na carteira, né? Ter um fundo que foca em IPCA, um fundo foca em CDI e tal, mas eu acho legal esse que já mescla na carteira, né? Então, prazo médio 3,6 anos, né? E nos que estão CDI. Então, os dividendos referente a novembro, cuja distribuição foi feita em dia 13/12, né? São de 7 centavos por cota, representam rentabilidade isenta de imposto de renda para a pessoa física de 0,75, considerando a cota de média de ingressos 9,29. Corresponde a 82% da taxa DI no período. 97% CDI considerando o gross up de R alíquota de 15%, né? Se fosse investir no CDI, teria um desconto de 15% aí no mínimo, né? Então, mas mesmo assim, 97% CDI um pouco baixo para um risco de fundo de papel, né? A gente viu que isso é decorrência
dessa questão do IPCA ter dado alguns meses de deflação, inclusive. Aqui, falando nisso do fundo 2020, né? O administrador, então, é a Andrade, né? Gestor Quiné. Aqui a gente vê a taxa de administração um pouquinho acima dos pares, né? 1,20. Isso também acaba afetando um pouquinho a distribuição aqui, né? Mas a gente vê que não tem performance, né? A gente vê alguns fundos aí com performance alta aí, e eu não me agrado muito. Então, público geral é qualquer tipo de investidor, né? Ele está disponível para qualquer investidor, não precisa ser qualificado, profissional, nada. Então, o gestor continua dando uma explicação legal aqui para a gente acompanhar, né? Para uma melhor orientação dos investidores, destacamos que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do IPCA referentes a 2 meses anteriores à apuração dos resultados, né? Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de novembro, a serem distribuídos aos investidores em dezembro, refletem aproximadamente a variação do IPCA referente aos meses de setembro, né, 0,26, e outubro, 0,24. Esse patamar de inflação, apesar de ainda baixo, se apresentam níveis mais normalizados quando comparados aos registros no mês de junho, isso que a gente estava falando agora há pouco. Aqui 0,26 e 0,24. Em junho o fundo teve deflação e em julho 0,12, né? Então isso acaba afetando bastante a distribuição do fundo. Já o resultado da parcela dos CRI pós-fixado em novembro foi impactado por um menor número de dias úteis, né, frente ao mês anterior, e pela queda da Selic. Isso também vai acabar afetando agora os fundos que são 100% ou quase 100% CDI, né? Selic caindo vai diminuir um pouquinho, como a gente estava falando esses dias, até tem um vídeo no canal sobre o VGIR 11, né? O VGIR 11 vai sentir um pouquinho essa queda da Selic. Vale lembrar que a reunião do Copom, então realizada dia 1, deliberou um corte de 0,5%, levando a Selic ao nível de 12,25. Até teve mais uma queda de 0,5%, né? Então já está em 11,75 CDI aqui, né? Então as expectativas continuam indicando que a Selic deve se manter em patamar próximo de um dígito no final do ciclo de queda da taxa, o que deve permitir ao fundo manter uma rentabilidade nominal atrativa ao longo do período. Na seção de informações contábeis, o cotista pode ter mais informações, né? Aqui a gente estava vendo a questão do tá acima do patrimônio, né? 107%. Aqueles 107% são operações compromissadas reversas, né? Então o fundo possui atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRI. Essas operações compromissadas permitem maior flexibilidade na mesma alocação de recursos. Dessa maneira, acreditamos que os instrumentos são produtivos para o processo de gestão. Vale destacar que as operações possuem prazo longo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão de risco da CNE, atendendo critérios como liquidez, percentual máximo do fundo e custo. A exposição atual nesse tipo de passivo é de 10%. Isso que a gente tem que monitorar, né? Tem que ficar no 10 aqui, patamar considerado adequado pela equipe de gestão. Eles mesmos estão falando que acima de 10 seria inadequado, né? Então a gente tem que ver, acompanhar. Então, resumo da carteira: 43,5% CDI mais 3,64, né? Prazo médio aqui, inflação 62,8, né? Inflação mais, né? Então, IPCA mais 8,24, né? Aqui tem um pouquinho de COTF e um pouquinho em caixa aqui, né? A gente estava vendo aqui 107,2. Alocação total por indexador, então, né? 57,6 IPCA, CDI 39,9, Selic 2,5%. Aqui é por setor, né? A gente vê aqui 34,9% residencial, 34% escritório, 14,4% logística, 8,6% shopping e 8% corporativo. Eu confesso que eu gostaria de uma maior diversificação aqui na parte de escritório residencial, né? Então um pouquinho demais aqui, poderia ter né? A gente espera que tenha diminua um pouquinho esse percentual aqui, né? Então no mês, um volume de 60 milhões, né? Transacionado, uma média de 3 milhões por dia, bem tranquilo, bem tranquilo pra gente, sim, acho bem. Aqui falando um pouquinho de informações contábeis, né? Então, falando de marcação a mercado, que a gente comentou, né? Então a gente vê que o fundo ele está gerando um resultado, bem tranquilo, assim, bem perto da distribuição, né? O fundo não está distribuindo mais do que ele consegue gerar. Então aqui gerou 7 centavos, está distribuindo 7 centavos, tem uma reserva de 6 centavos para quando precisar completar algum mês, né? Aqui a rentabilidade nos últimos 12 meses, né? Então a gente vê que
Alguns meses o fundo sofreu um pouco mais, né? Acaba que se reflete depois, né? Como a gente vê aqui, junho, 83% CDI, 89%, né? Bem ruim, mas a gente tem meses bons aqui também, 130%, né? Aqui eles fizeram uma tabelinha para ver quanto que, conforme o que está no mercado, quanto que a gente pega, né, da carteira, né? Vamos dizer assim, se a gente pagou R$9, a gente está pegando a carteira IPCA mais 8,40, né? Com o spread aqui de 2,70 da NTNB, descontando taxa de administração, a gente consegue IPCA mais 7,20, né? Que é uma taxa tranquila, assim, né? Boa. Com o Tesouro pagando IPCA mais 5 e pouco, com imposto de renda ainda, é boa a taxa para uma carteira segura, com uma gestora segura, né? Aqui mostrando os ativos, né? Então a gente pode ver que esse Infinity aqui é o maior, né? É o maior da carteira. Vamos dar uma olhada nele. Pra gente dar uma olhada nele. Vamos dar só mais uma olhada aí nessa último comentário aqui do gestor, que é o acompanhamento da carteira, né? Então, durante o mês foram realizadas assembleias e determinados ativos decididos pelo fundo. Segue o movimento que merece destaque. É o seguinte: o CRI FL Plaza foi realizada uma AGT, né, para deliberar por uma alteração no lastro da operação, que passará a ser composto pelos contratos de locação do edifício FL Plaza. Em decorrência do movimento, o fundo devedor XP Properties poderá migrar o edifício ao FII, extinguindo a SPE que atualmente detém imóvel. Não há qualquer impacto às demais condições e às garantias de operação. Então é tranquilo. Aqui foi uma mudança de garantia, né? Então vamos dar uma olhada naquele maior, só para a gente dar uma olhada nas garantias, né? Maior posição do fundo é esse Infinity aqui. O que ele tem de... ele tem alguma coisinha de fundo imobiliário também, né? Que é esses dois fundos aqui. Vamos dar uma olhada nesse principal posição aqui, que tem 5,5% da carteira. Aqui ele está abrindo direto. Vamos achar ele lá no relatório, que é melhor de ver. Infinity. Deixa eu ver aqui. CRI. Infinity. Maior posição da carteira então do KNSC é esse Infinity. Vamos ver se eu acho ele aqui rapidinho. Infinity, tá aqui, ó. Então, a operação é baseada na aquisição do edifício Infinity, realizada por uma empresa patrimonialista, que já detinha participação no empreendimento. O ativo é AAA e é localizado na região do Itaim, São Paulo, e possui locatário de primeira linha com elevada ocupação. Então, ele tem várias garantias, né? Alienação fiduciária, aval, né? Então, LTV de 67%. Então, a gente vê que isso é importante a gente ver, né? Garantias e como é que tá as garantias, né? Se as garantias são boas, né? São outros fundos da casa aqui. Então seria mais ou menos isso aí, pessoal. Se você tiver alguma dúvida aí sobre o KNSC ou qualquer outro fundo, entre em contato aí, faz algum comentário que a gente converse. E desde já eu agradeço aí por ter acompanhado o vídeo, e se puder se inscrever no canal, curtir, a gente fica feliz e incentiva a gente a continuar fazendo mais vídeos, né? Se você gostou aí, apoia a gente aí. Valeu, até a próxima.